Graça e paz. Vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 5, versos de 1 ao 12. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Vamos tomar o tema apenas para nos orientar na meditação desta noite. Aprenda a ser feliz com Jesus. Jesus Cristo foi o único que viveu nesta terra 100% feliz. Então, só Jesus pode nos fazer felizes, só Ele pode nos ensinar a ser verdadeiramente felizes. Nos primeiros versículos do capítulo, nos primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus, Jesus usou a expressão bem-aventurados 9 vezes. O que é bem-aventurança? É um estado espiritual trazido pela obra redentora de Cristo. É uma verdadeira felicidade de caráter espiritual e de origem celestial. Felicidade é o que todos dizem que desejam, mas pouca gente conhece. Sem Cristo, o ser humano não é feliz de verdade, nem jamais poderá ser. Ninguém é feliz no pecado. Somos felizes em Cristo. A felicidade cristã é um estado espiritual no nosso interior, trazido pela obra redentora de Cristo. Esse estado interior feliz independe das circunstâncias externas que nos cercam.
não depende se o mundo está sorrindo para nós ou não. Não depende se as circunstâncias são favoráveis ou não. A condição para ser feliz é esta: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O desejo de Deus pela nossa felicidade é anterior ao nosso. Muito antes que nós desejássemos, Deus já desejava que fôssemos felizes. Deus deseja muito o estado santo de felicidade eterna do ser humano que Ele criou. Deus criou o ser humano para ser santo e feliz. E é isto que Cristo é em nós. Cristo satisfaz totalmente o ser humano, tornando-o essencialmente feliz. Essencialmente e permanente feliz. Não mais eu, mas Cristo em mim é o segredo da felicidade. É um estado interior de felicidade em Cristo. E não é uma felicidade provisória, circunstancial. Ela é perene. Ela é contínua. Ela não acaba. Na dor ou na saúde, com sucesso ou não, a felicidade é real. Jesus é a nossa felicidade e nada mais além dele. Em Jesus sou sempre feliz em tudo. Irmãos, em Jesus sou sempre feliz até quando estou triste. Jesus é a nossa felicidade em tudo. Você é feliz? Eu não pergunto se você quer ser feliz, porque todo mundo quer ser feliz. Eu pergunto se você é feliz, crendo na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo. Você terá o Filho de Deus, Cristo, vivendo no seu interior. Com esta experiência você poderá ter certeza da sua regeneração e poderá gozar a felicidade em Cristo. Felicidade não é ausência de sofrimento, mas a presença do Senhor Jesus Cristo em mim. O ser humano sem Cristo pensa felicidade de um modo diferente daquele que a palavra de Deus nos ensina. O ser humano sem Cristo pensa que felicidade é quando tudo está dando certo para ele. Pensa que aquelas coisas que lhe são favoráveis é a felicidade.
E quando não acontece de acordo com a vontade da pessoa, ela azeda e acha que isso é infelicidade. O ser humano no pecado se acha merecedor demais. Ele acha que merece as coisas da parte de Deus. Ele pensa que merece. Eu já ouvi alguém dizer, é comum se dizer, eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Não merecemos. Não merecemos e nem conquistamos a verdadeira felicidade. Felicidade não se compra. Somos felizes em Cristo e pela graça de Deus. Por isso, você pode ser feliz não tendo nada, e pode ser infeliz tendo tudo que este mundo pode lhe oferecer. Só Cristo pode nos tornar felizes por meio da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. Aprenda a ser feliz com Jesus. E Ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você vê, Jesus está ensinando os discípulos, os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Jesus colocou a humildade como a primeira causa da felicidade. É importante. Jesus colocou a humildade como a primeira causa da felicidade. Humilde é quando reconhecemos, pela graça de Deus, que não somos nada. Humildade começa com o meu fim em Cristo. Como eu posso chegar ao fim de mim mesmo? Eu só posso experimentar o meu fim, chegar ao meu fim em Cristo. O meu fim em Cristo é o começo de Cristo em mim. Estou crucificado com Cristo. É aqui que eu sou reduzido a zero, a nada, que eu sou esvaziado da soberba, do orgulho de mim mesmo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a receita para a verdadeira humildade. Humilde é aquele que confessa a sua morte com Cristo, e Cristo vive nele. E Jesus disse: eu sou humilde de coração. Ele é verdadeiramente humilde.
E esta humildade de Cristo é manifestada em nós, é revelada em nós, é expressada em nós, porque Ele está em nós. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, verso 4. Parece um paradoxo que a atitude do choro esteja ligada ao programa da felicidade. Como pode ser feliz quem chora? O choro destacado por Jesus é a expressão mais sincera do arrependimento. O arrependimento é indispensável para a legítima felicidade. Bem-aventurados os que choram. É um choro envolvido com a profunda convicção de pecado. Quando uma pessoa está debaixo de forte convicção de pecado, ela está madura para morrer em Cristo. E é o que acontece quando o Espírito de Deus nos convence do nosso pecado, nos convence quem nós somos de fato. Então nós somos tomados por uma convicção profunda, por um sentimento profundo de que nós merecemos uma coisa só: morrer. E foi o que Deus fez com cada um de nós no corpo de Cristo, na cruz. Por que tem gente que escuta, tem gente que tira anos ouvindo a mensagem do Evangelho, que precisamos morrer, ressuscitar com Cristo, para que Cristo seja a nossa vida? Nada acontece. Às vezes se empolga, se anima, depois murcha, depois esquece tudo, não liga mais. Sabe por quê? Porque essa atitude dessa pessoa não partiu de uma coisa chamada arrependimento. Não partiu do arrependimento. É preciso se arrepender. Esse se arrepender que eu digo é uma obra da graça de Deus, que opera em nós o arrependimento. Então, tem gente que diz que crê, passa o tempo e a pessoa desiste. Cadê ela? Desviou. Desviou de quê, meu irmão? De que você desviou? Da igreja? Do sistema? Do sistema pode. Agora, de Cristo não pode. Quem está em Cristo não sai mais. Essa pessoa não partiu do arrependimento, ela não chorou os seus pecados, não houve um pesar, uma forte convicção de pecado. Eu creio que Jesus está nos falando disso. O choro também está ligado ao sentimento sincero daqueles que almejam a salvação das pessoas. Como que você, como nova criatura, se sente quando observa uma pessoa, ela não quer nada com Jesus, ela está indo para o inferno? Eu me sinto
mal. Entendeu? Porque a gente deseja a salvação das pessoas. Também o choro que Jesus diz aqui está também ligado com o árduo trabalho da pregação. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, 5 e 6. Tanto os que choram sob convicção do pecado, em verdadeiro arrependimento, como aqueles que choram a situação pecaminosa da humanidade e se oferecem a pregar o evangelho da libertação, são consolados dentro de si mesmos e felizes. Cristo em nós é a fonte principal do nosso consolo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Para o homem do mundo, o homem natural, mansidão é sinônimo de boboca, de tonto, de uma pessoa sem iniciativa e até covarde. Mas o cristão nascido de novo não é nada disso. Os filhos de Deus não tem nada a ver com isso. É a mansidão do Senhor do universo, que tem autoridade sobre toda a carne, mas ficou quieto diante dos seus algozes, se deixou ser humilhado em uma cruz, sem nenhuma reação rancorosa. Estava analisando as 7 últimas palavras de Jesus na cruz, porque na cruz Jesus falou 7 vezes, e a única vez que ele falou uma palavra assim, que estava assim mais perto de um lamento, foi quando ele disse: tenho sede, a água viva, a fonte da água viva, dizendo: eu tenho sede. Ele morreu com sede. Então Jesus não reage de maneira agressiva. E quando reage, é com a reação do perdão. Pai, perdoa-lhes. Mansamente, Jesus Cristo suportou tudo, sem esboçar nenhum gesto de vingança, de defesa ou represália. Ele suportou tudo mansamente por causa do seu amor. Não existe falência no amor. A pessoa mansa é aquela que se submete à vontade de Deus. É Cristo em nós manifestando a sua mansidão. Ninguém é capaz
de ser manso como Cristo foi. Alguns poderiam suportar uma agressão por covardia sem reagir verbalmente ou fisicamente, mas não conseguiria evitar a mágoa do coração, a mágoa lá dentro. Aqui só o Senhor vivendo em nós, manifestando a sua mansidão. Por isso que a proposta do Evangelho, a proposta de Deus é esta: não eu, mas Cristo, Cristo em mim, vivendo sua vida, manifestando tudo o que Ele é. Somente a mansidão de Cristo pode nos garantir um equilíbrio verdadeiro no âmbito da mansidão. A humanidade pensa em termos de força, poderio, agressividade, mas o cristianismo pensa em termos de mansidão, a mansidão de Cristo. Cristo poderia ter fulminado com o estalar do dedo todo mundo, porque quando a turma, junto com a polícia, saíram para prendê-lo, ele olhou para a turma e disse: sou eu. Estão procurando quem? Jesus. Sou eu. Quando ele falou sou eu, caíram todos no chão, só com o peso da palavra dele, o poder da sua palavra. Sou eu. Puf, todo mundo. Ele poderia ter acabado com todos, mas a sua mansidão é justamente suportar o outro. O pastor Antônio Abuchain dizia que mansidão é como o cavalo manso. Cavalo manso, você pode montar no cavalo manso, ele sai com você. Você pode colocar o seu filho no cavalo manso, ele sai numa boa. Mas esse cavalo manso tem a mesma força daquele do rodeio, daquele que pula, que derruba o peão. O cavalo manso não. Jesus tinha toda a força, mas ele não usou. Assim somos nós, quando Cristo vive em nós. Realmente, irmãos, tem algumas pessoas que são idiotas, imbecis, cara. E eu sou esquentado, mas aí Deus já me deu a graça de não reagir, porque tem hora que dá vontade de dizer o seguinte: rapaz, larga de ser besta. Mas aí fica só a mansidão prevalece, a mansidão de Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Jesus colocou a fome e sede real de Deus como condições que garantem a nossa felicidade. Jesus colocou a fome, a sede, fome de Deus, sede de Deus, como condições para a nossa felicidade. Então eu pergunto: você tem fome de Cristo? Você tem fome do Evangelho?
Você tem fome da palavra de Deus? Você tem sede de justiça, a justiça de Cristo? Você tem sede da água viva, que é Cristo? Você tem sede de beber de Cristo? Você lembra da festa que Jesus contou, que aquele homem deu? Uma grande festa, colocou a mesa posta, tudo pronto, comida à vontade, da melhor qualidade, vinho do bom, e você tem que sentar e comer e beber na mesa de Deus, porque a mesa de Deus está posta. Você tem que comer da vida de Cristo, beber do Evangelho, beber da natureza divina. Ou você está como aquele que a mesa está posta e ele vai lá, pega um pedacinho de uma fruta e come, limpa a boca, pega uma uva, chupa. Peraí, meu irmão, a mesa de Deus é farta, que é para você comer. Pode comer à vontade a vida de Cristo, beber de Cristo. Cristo, Ele é o pão da vida. Vamos nos alimentar dele. Então, a felicidade vem aí. Quem tem sede, vem a mim e beba. Você não vai a Cristo, você não tem sede dele. Mas vamos pedir a Deus para que Deus nos dê sede de Cristo, fome de Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. A misericórdia é uma qualidade essencial de Deus, de Cristo. A misericórdia procede do caráter de Cristo em nós. Quem exerce misericórdia é feliz. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Está falando aqui do novo coração, da pureza das intenções, de um coração puro. A santidade é condição indispensável para ser feliz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Os pacificadores são os portadores da paz de Cristo no nosso interior. A paz de Cristo é essencial ao coração do ser humano. Paz é muito mais do que a ausência de guerras e contendas. Paz é o funcionamento perfeito de todas as coisas, conforme a sua finalidade. O homem foi criado por Deus para viver uma vida de harmonia em Deus, com Deus e com os seus semelhantes, e com toda a criação de Deus. Mas veio o pecado e desmantelou essa harmonia, e estabeleceu o caos no homem e também fora dele. Desde que o homem pecou, o ser humano vive a desordem, a inquietação e a insegurança. Por causa do pecado, as pessoas não vivem bem. O ser humano não consegue viver bem nem consigo mesmo.
Como poderia viver bem com os outros? E com Deus, então, nem pensar. As pessoas vivem com medo, tensas, inquietas, nervosas e agitadas. Você pode observar, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Não é à toa que entre os remédios mais vendidos estão os calmantes e antidepressivos. A palavra de Deus diz que o ser humano no pecado não tem paz, mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Isaías 57, verso 20 e 21. Às vezes a superfície da água está calma, parece que está tudo bem, mas mexe na água, sacode a água, e a sujeira do fundo vem à tona. Quando o mar está violento, está nervoso, está bravo, aquilo que está no relevo submarino vem à tona. Vem sujeira, vem lama. Assim é o ímpio no seu interior. Quando o interior do ímpio vem à tona, sai de perto. É sujeira, e não pode se aquietar, não tem paz. A palavra diz que não tem paz. Cristo não só nos dá a sua paz, como Ele mesmo é a nossa paz, porque Ele é a nossa paz, diz a palavra. Efésios capítulo 2, verso 14. Cristo é a nossa paz, através da nossa morte e ressurreição com Ele. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Na morte com Cristo, na cruz, Ele nos salvou do nosso caos interior. A velha criatura em desordem, bagunçada e caótica, morreu com Cristo e acabou-se. Morrendo em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora e pela nossa ressurreição com Ele, ganhamos a sua vida justa e santa. E agora Cristo está vivendo no nosso interior. A verdadeira paz resulta da nossa morte com Cristo na cruz e da sua presença viva no nosso interior. Em Cristo temos paz, com sucesso ou não. A paz é real porque é Cristo em nós, sendo a nossa paz. Cristo é a nossa paz e nada mais além dele. Quem vive a realidade da paz também pratica a pacificação, não entre os homens, mas no coração dos homens. Então, irmãos, quem vive a realidade da paz, a paz de Cristo, também pratica a pacificação entre os homens. Não é a pacificação da cantiga popular, é esta aqui: seu delegado, sem encrenca eu não brigo,
se ninguém bulir comigo, não sou homem para brigar. Mas nessa festa, seu doutor perdi a calma, tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Assim dizia Luiz Gonzaga e cantava. Mas os filhos de Deus não brigam, nem mesmo se bulir com eles. Não perde a calma, porque não perde a paz. A paz que é uma pessoa dentro deles, pessoa de Cristo. Filho de Deus anda fazendo a pacificação, não entre os homens, mas no coração dos homens, pela pregação do Evangelho da nossa morte e ressurreição com Cristo. Finalmente, sofremos perseguição, injúrias, calúnias e todo mal contra nós, não só porque somos seguidores de Cristo, mas principalmente porque Ele vive em nós. A justiça que Jesus disse aqui, que gera perseguição, é a justiça da vida de Cristo manifestada em você. Em você. O que estas coisas provocam em você? Alegria, felicidade, regozijo. Filho de Deus se regozija, se alegra, exulta. Não necessariamente nessas coisas que sofremos, mas em Cristo que está em nós. Por isso essas coisas perversas e malignas que sofremos não têm poder nenhum de agir, de operar dentro de nós, porque Cristo é a nossa vida. Essas 9 bem-aventuranças podem ser sintetizadas em uma única frase: não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo em mim, vivendo, se manifestando, vivendo a vida dele.